Oiê! Já tem um tempão que eu quero gravar esse vídeo pra vocês. Então eu acredito que vai ficar um pouco extenso, porque é um assunto que vai puxando o outro. Mas bora lá então. Eu queria falar pra vocês sobre a minha via de parto, né? A via de parto escolhida para trazer meus filhos ao mundo, tanto da Georgia quanto do Henrique. Então, eu sempre fui uma entusiasta do parto normal. Eu já li muito sobre isso e eu acredito que possa ter influenciado que eu nasci de parto normal e a minha mãe sempre falou coisas muito boas e positivas a respeito desse momento e desta via de parto. Então eu sempre achei interessante, sempre li, já assisti documentários. Então era um desejo muito forte que eu tinha trazer meus filhos ao mundo de parto normal. Então eu sabia dos benefícios, né? Toda a questão hormonal que envolve, da recuperação, enfim. Então eu sempre li e sempre desejei muito, era um desejo muito forte meu. Então quando eu estava grávida da Geórgia, eu tinha recém mudado para Brasília, então eu ainda não tinha médicos de confiança em Brasília, né? Obstetra e ginecologista. Então eu até cheguei a consultar com uma outra doutora que não foi a minha médica, né, que não seguiu comigo. Porém, eu percebi que ela fazia a maioria dos partos dela eram parto cesariana. E eu expressei esse meu desejo de que eu queria um parto normal, mas não era a prática dela, sabe? Ela faz mais, aliás, ela faz acho que 100% dos partos cesariana, pré-agendada e etc. E aí eu senti aquela coisa de que não é essa médica que eu quero, né? Eu quero uma médica que seja habituada, né? Que goste, que faça parte da rotina dela os partos normais. Tanto que essa outra médica, ela até falou, não, Elô, mas pra você eu faço parto normal. Mas aí que tá. Eu não quero uma médica que faça pra mim o parto normal. O interessante é uma médica que já esteja acostumada a fazer parto normal, porque ela tem toda aquela experiência. É muito importante que a médica ou o médico não te desencoraje naquele momento, porque no momento da dor a gente às vezes pode pensar, ai meu Deus, o que eu fui inventar, né? Vamos para uma cesárea e às vezes o médico, então vamos para uma cesárea mesmo, vamos logo e etc. Só que uma médica que já está habituada, que sabe os benefícios, que acredita nesse tipo de parto, ela não vai te desencorajar. Pelo contrário, ela vai dizer não, né? Vamos ficar mais aqui, vamos tentar. Claro que se forem avaliadas as devidas condições de saúde, né? Que dê para seguir esperando e etc. Então, eu dispensei essa outra médica e aí eu pensei, quem que vai ser a minha obstetra? E aí eu fui fazer uma busca pelo Instagram a partir de hashtags parto normal. Então eu cheguei a ter a minha médica por causa da via de parto ser normal. Eu ainda não tinha referências, né, indicações em Brasília. O pessoal de Brasília geralmente são pessoas que vieram de fora, né, que não são residentes aqui, né, naturais daqui. Mas enfim, então eu não tinha muita indicação, fui pesquisar pelas redes sociais, hashtag parto normal. E aí eu vi, e Brasília, eu acho que deve ter colocado junto, né? E aí eu vi uma médica, eu vi algumas médicas, tá? Então, algumas médicas, o que eu faço? Com todos os profissionais, né, que eu tenho a intenção de agendar. Eu cheguei até alguns médicos e fui ver quem eles seguem, porque isso diz muito do perfil da pessoa. Eu não vou entregar a minha saúde, né, e dos meus filhos, enfim, de um nascimento nas mãos de uma pessoa, por exemplo, de um opositor político, né? Então a gente tem que fazer uma pesquisinha. E essa é a minha pesquisa, né, pelas redes sociais, e realmente dá pra saber muitas pessoas pelas redes sociais. E aí algumas médicas, ou uma ou duas, eu vi que seguiam, né, partidos de oposição. Aí eu falei, Deus me livre, né? Tu imagina, não dá nem pra marcar uma consulta, não existe essa possibilidade, né? Não tem como. Podem ser excelentes profissionais, excelentes pessoas, mas não tem como, né? Então, aí já eliminei essas.
Aí eu fui pra uma outra médica e eu comecei a ver que ela vivia nesse universo do parto normal, ela só fazia parto normal, né? Só vai pra cesariana se for uma emergência, né? Se for realmente uma indicação de cesariana. E, né, alinhada com o meu perfil, com o perfil da minha família, com todos os meus valores, que é muito importante isso. A gente tem que confiar, a gente tem que, né, se entregar para pessoas que estejam alinhadas aos nossos valores. E aí eu cheguei na doutora Fernanda, que foi, assim, uma das melhores surpresas de Brasília. Gaúcha como eu, tem um currículo maravilhoso, né? Já trabalhou nos Emirados, já trabalhou em Londres. Então ela tem muita experiência e ela é uma apaixonada por parto normal. Então não ia ser só pra mim que ela faria. Ela vive isso, né, no dia a dia dela. E eu entendo que para uma médica viver isso, né, tem que ter muito amor. Porque é uma dedicação absurda, né? Tu tá lá na tua família, os partos acontecem, a maioria deles na madrugada. Então, tu não tem rotina, tu não tem horários, né? Toda hora pode estar nascendo um bebê. Então, é uma dedicação. E, enfim, comecei a frequentar a doutora Fernanda na gestação da Geórgia, me apaixonei por ela. E por tudo que ela tem, por todo o conhecimento, né? Por toda a tranquilidade que ela te passa. Inclusive, hoje, todas as minhas amigas, né, de Brasília que engravidam ou já engravidaram foram pacientes da doutora Fernanda, que eu indico ela demais, e todo mundo é apaixonado pela doutora Fernanda. Ela é um doce de pessoa e é super legal porque a clínica dela também faz todas as sessões de ultrassom, a gente pode fazer as vitaminas, né, reposição de vitaminas na veia, é toda uma clínica integrada, né, que tu não precisa procurar vários lugares para ser atendida, tu já vai lá e já faz tudo lá. E aí a doutora Fernanda se tornou uma super amiga. Meu parto, assim, eu tive todo, né, o pré-natal com ela, com a assistência dela, né, com a enfermeira obstétrica que ela indica, que me atendeu no dia que eu tive as contrações. A enfermeira foi na minha casa avaliar como é que tava. Então, obviamente que nessa segunda gestação, a doutora Fernanda está comigo e quem sabe se eu tiver mais gestações futuras, será sempre a doutora Fernanda. Então, o meu primeiro parto, né, da Geórgia foi normal, foi do jeito que eu queria, foi um parto rápido. Eu entrei com as contrações leves, que eu ainda não sabia que eram contrações, tipo, só umas cólicazinhas, assim, acho que foi umas 19h30. E foi uma virada de lua de sexta para sábado. Mas 19h30, assim, mais ou menos, eu não sabia se era ou não. Tinha um corrimento mais avermelhado, né, na calcinha. Só que eu não tive aquela bolsa que estoura, que sai líquido e tal. Eu fiquei na dúvida se eu tava entrando, né, em trabalho de parto ou não. E aí, lá por umas 10 da noite, 10 e pouco, eu vi que começaram, né, a aumentar as contrações, mas ainda tranquilas. Aí a enfermeira obstétrica foi lá em casa me examinar, também fez o exame de toque, também ficou na dúvida se tinha ou não rompido a bolsa, mas eu já tava com dilatação, então eu já tava com... Já vinha uns 10 dias que eu tava com 3 centímetros de dilatação, ou um pouco mais, dias. E aí ela fez o exame, eu tava com a dilatação, mas ainda não tinha certeza se a bolsa tinha rompido. Aí a gente fez um examezinho, que é tipo um exame de farmácia, daqueles de xixi, de urina, né, que mostra uma listrinha ou duas se tu tá grávida ou não. Mas ele indica, então, com uma listrinha ou duas, se rompeu ou não a bolsa. E aí a gente fez esse exame e deu que sim, já tinha rompido a bolsa, mas não teve água. Eu me senti um pouco só mais úmida durante aquela madrugada, mas segui meu dia normal, fiz fisioterapia pélvica naquele dia, gravei o vídeo da bolsa maternidade, então eu fechei a minha bolsa de maternidade naquele dia que eu entrei em trabalho de parto. E aí, bom, então eu estava em trabalho de parto. Depois as contrações foram aumentando um pouquinho, mas ainda assim suportáveis, não era uma dor insuportável que eu tava passando. Aí eu lembro que eu comecei a arrumar minha casa, comecei a ajeitar as coisas, né, da casa mesmo. Era um dia que eu já tinha, como eu tinha feito um vídeo gravando a mala da maternidade, eu já tinha me maquiado, então eu nem me preocupei com isso de refazer a minha maquiagem ou não.
Eu lembro que foi uma coisa que eu não liguei muito. Aí a enfermeira ficou comigo, a gente jantou juntas, a médica me visitou também, a gente jantou. Tentei, em casa, tomei um banho de banheira pra ver se, né, aliviava, mas era um pouco desconfortável, não era muito legal. Não consegui dormir, que elas falaram que eu podia dormir um pouquinho. O Eduardo tirou uma soneca. Aí, quando foi umas 2 da manhã, elas falaram, vamos pro hospital, porque daqui a pouco a dor vai ficar muito intensa, já tava começando a aumentar a dor vai ficar muito intensa, tu não vai aguentar, né, esse trajeto. Aí, ok. Eu cheguei no hospital, acho que foi umas 2h30, 3 da manhã. Aí eu lembro que eu cheguei pra conhecer o meu quarto, tava todo decorado, lindo, né, pela Carol Meirelles. Então já tinha uma recepção de maternidade super bonita. Eu lembro que quando começaram essas contrações, eu logo avisei a Carol, né, que cuidou da minha maternidade. Carol, eu entrei em trabalho de parto. E a Carol em São Paulo, né? Mas já tinha um pessoal aqui pra dar apoio pra ela também, pra gente decorar e tal, fazer bonitinha a recepção. Porque a Georgia nasceu com 37 semanas e 4 dias, né? Geralmente a gente espera o primeiro filho lá com umas 40 semanas, ela veio antecipada. Aí conheci o quarto e tal, fui pra sala de parto de fato. E aí lá, eu lembro que eu, tinha o serviço, né, de pedir lanche. Aí eu pedi um misto quente, uma torrada, pedi uma água de coco. E aí nesse meio tempo que eu tava assim, me sentindo num hotel, fazendo pedido de lanche, de repente a bolsa de fato termina de estourar, né? Eu não sei como é que eu posso falar, mas deu um estalo, assim, tem até um vídeo, e aí saiu líquido, e aí começaram as contrações bem mais fortes. Tanto é que nesse tempo, assim, que eu tava ali na sala de parto, tava doendo, mas não era aquela coisa insuportável. E a médica falou, Elô, se daqui a pouco, né, tu não entrar com as contrações de fato, né, de trabalho, de parto, a gente vai ter que induzir com a medicação. Aí eu falei, não, tudo bem, podemos fazer, né? Porque eu tava com a bolsa rota, a gente não sabia, a gente não conseguia saber em que momento que ela estourou, né? A quantas horas fazia que ela tinha estourado, então, né, pode ser perigoso, pode a criança entrar em sofrimento. Mas a Georgia, ela tava tão bem encaixada com a cabecinha dela lá, que não deixava nem o líquido sair. E aí, em algum momento ali, né, sei lá se ela se mexeu, como é que fala, eu sei que o líquido, então, ele terminou de sair. E aí, sim, começaram as minhas contrações de verdade, fortes, doloridas. Que, sim, tem algum momento que tu pensa, ai, meu Deus, o que eu fui inventar, né, de fazer parto normal? Não sei se vai dar. Mas, enfim, aí a importância de ter a médica ali, te acreditando, te dando apoio, força e etc. Aí foi tudo muito rápido. Eu já tava com aquelas contrações, então, né, ritmadas. E aí eu perguntei pra ela, agora que eu faço força, eu não sabia direito, preciso fazer força agora ou já dá? Ela falou, sim, Elô, tu já pode fazer força, né, escuta, sente o teu corpo e pode fazer. E aí nessa hora que tava doendo bastante, eu pedi, eu quero anestesia. E aí eu já tava, assim, com muita dor, né, sem conseguir parar quieta, assim, de me mexer e tal. E aí a gente tentou fazer a primeira anestesia, eu não conseguia nem ficar parada, assim, pro médico dar a injeção, de tanta dor que eu tava. Aí ele deu um pouquinho, ele perguntou, você vai sentir, né, os pés formigando e tal. Eu não senti meus pés formigando, eu acho que essa anestesia, ela realmente não fez efeito, porque eu sentia tudo. E também, nesse momento mais crucial, assim, de expulsão, não é legal, não é recomendado dar essa anestesia, né, pesada, porque aí tu não vai conseguir fazer a força, né, tu vai perder ali o controle, a consciência da força, e pode ser pior, né, pode demorar mais ainda, né, não facilitar o parto. Tanto é que depois eu pedi de novo e já nem dava mais pra tomar anestesia, porque eu realmente não parava mais quieta. E aí eu me concentrei na respiração, em fazer força, e aí realmente veio a Georgia, foi um parto muito rápido. Então eu entrei na sala de parto umas 3 da manhã, 3 e pouco, 5h35 Georgia nasceu.
Então a minha experiência com o parto normal foi simplesmente maravilhosa. Eu consegui retirar, eu mesma puxei a Georgia na hora do parto, né? Eduardo estava aqui comigo, ele cortou o cordão, ela logo veio, né, ficar comigo, logo amamentei também. A recuperação é maravilhosa, então assim, eu tive ela, a gente já foi pro quarto, aí enquanto ela dormia, o Eduardo deu uma cochilada também, eu tomei banho, sequei meu cabelo, comi um cafezão da manhã, eu tava plena, me maquiei, eu tava feliz, eu tava pura ocitocina, assim, todos os hormônios maravilhosos que a gente pode ter estavam circulando no meu corpo. Isso foi, assim, incrível. Eu acho que esse é um dos fatores também maravilhosos do parto normal, porque tu não tem as drogas da anestesia, que eu acredito que te deixam um pouco mais depressivas, e tu só tem aquele hormônio maravilhoso, positivo, do amor, do laço, né? Então, assim, eu amei a Georgia no momento que eu peguei ela. Às vezes eu escuto alguns relatos de que a gente vai aprendendo a amar, que a gente não ama instantâneo. Eu amei instantaneamente a Georgia de um jeito muito louco, assim, muito animal. Eu me senti parte da natureza, eu me senti um animal mesmo, assim, pegando a filha, né, a cria, sei lá como é que fala, e se apaixonando por aquilo, lambendo aquilo. Então foi, assim, incrível. Não teve corte nenhum, meu parto não teve laceração, que pode acontecer. Então eu amei ter essa experiência. E é muito engraçado, porque logo depois que passa, a gente esquece toda a dor, todas as contrações, qualquer coisa que tu tenha passado, tu fica só vibrando naquele entusiasmo maravilhoso de como foi bom, como a recuperação é maravilhosa. Em 24 horas, menos de 24 horas, eu já tava em casa com a Georgia, com o Eduardo. Então foi realmente muito, muito incrível. E quero muito, né, ter essa experiência de novo agora com o Henrique. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai ser um parto também abençoado, rápido e tranquilo. Então, é isso, né? Quando me perguntam via de parto, eu sempre quis ter parto normal. E quero muito tê-lo novamente. Existem vários mitos, né? De que a mulher depois não volta mais a ser o que era. E é mentira. Eu tô aqui pra dizer pra vocês. Eu e tantas mulheres, né? Porque se fosse assim, várias mulheres que já tiveram o primeiro parto normal não gostariam de repetir a experiência, e todas que eu conheço querem repetir a experiência de ter novamente parto normal, né? A vagina, ela é um músculo e ele retorna ao seu original. Então não existe esses mitos grosseiros, grotescos de falar que depois tu fica alargada, por exemplo. Não existe isso, gente, tá? Não acreditem nisso. E eu fiz fisioterapia pélvica, a partir das minhas 34 semanas. Eu lembro que eu não fiz muito tempo de fisioterapia pélvica. Dá pra fazer depois, no pós-parto também, eu não fiz. Agora eu quero retornar, então, também pra fisioterapia pélvica já. E no pós-parto também a pessoa pode fazer. Quem tiver intercorrências, né, no seu parto normal, dá pra fazer laser íntimo também, que eu acho que é uma coisa legal de fazer. Tô aprendendo agora sobre os benefícios. Então, enfim, é um universo que eu amo falar. Assim, foi uma experiência muito positiva o meu parto. E se Deus quiser, será novamente. E eu sou muito incentivadora dessa via de parto. Pesquisem dos benefícios, né, de como a gente fica bem. Não tive baby blues, não tive depressão pós-parto, não tive nenhum sentimento ruim após, porque eu acho que eu tava tomada daquele hormônio positivo, de ocitocina, de tudo que é bom. Eu fiquei numa adrenalina, de uma felicidade indescritível. Então eu quero muito viver isso de novo.